Olá! Seja bem-vindo ao episódio 45 de Só Mais Uma Opinião sobre Ciência. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Ricardo e o seu olá tá cada dia mais parecido com o do craque Daniel. Qualquer dia você faz um efeito que você só aparece na tela gritando olá! Nossa. Pra quem não pegou a referência do craque Daniel, sinto muito, cara. Não, sinto muito não, a gente recomenda, porque os vídeos são muito bons. E o livro, né? E o livro. Eu não terminei de ler o livro ainda. Eu comecei, mas não deu tempo. Eu precisei parar pra ver o cara lá de Divinópolis dando surto na Câmara. Você viu, né? O cara de Divinópolis. Nossa, aquilo foi maravilhoso, velho. O pior de tudo é que se você ouve... Oi? Eu acho que depois daquilo todo mundo deveria andar ou fazer discurso com uma camisa com sobrenome, dizendo aqui é sobrenome. A gente não tá tentando roubar a ideia dos galãs feios, porque eles falaram a mesma coisa, cara. Ah, falaram? Ah, tá, então eu tô... Não, tá. A ideia é boa, tá? Eu imagino que eu não seja o único pensando nisso. Não, a gente não tá roubando a ideia porque a ideia foi desse cara. Então, a gente só tá achando que essa ideia devia ser propagada, né? Então, na verdade, se a gente tá roubando a ideia de alguém é do Espino. Exatamente. Bom, nossa, segue. Esse vídeo é maravilhoso porque o cara, você ouve tudo que o cara falou, ele dá um nó na sua cabeça, você não entende muito bem. Mas bom, vamos... É o tipo do cara que fala a coisa certa do jeito errado, né? E a coisa errada do jeito certo. É tipo tudo muito inverso. É muito confuso, né? É muito confuso. A gente vai precisar de um treinamento para entender essa política brasileira no futuro. Mas vamos atentar-nos ao que a gente está fazendo aqui. A gente vai, como sempre, tratar de notícias, né? Eu estou puxando isso só para comentar que a notícia da semana passada ela foi tratada numa live do pessoal do Blablalogia, né? Então, isso daí é falado entre dois biólogos, então eu acho que é mais interessante ir lá também para acompanhar, porque aí eles têm uma visão diferente, obviamente, da gente, e eu acho que é mais conteúdo. Então, só para deixar registrado e recomendado aqui. Oi? Na real que é uma visão menos opinativa e mais assertiva, na verdade, né? Tipo, a opinião de quem sabe o que tá falando. A gente tá só groselhando, no fim das contas. Sim, exato. Só isso, é só isso, né? Só isso, né? Bom, mas antes da gente tratar das notícias dessa semana, vamos chamar o nosso jabá. Bora. O nosso momento jabá. O nosso jabá bonito, o nosso jabá gostoso. Nosso jabá. Vamos vender o nosso jabá para o nosso jabá. Nós somos originalmente um podcast, só mais um podcast sobre ciência, onde sempre trazemos alguém para falar sobre ciência e divulgação científica. O podcast ele é hospedado no Anchor, mas você também pode nos encontrar no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast ou no seu agregador de podcasts favorito. Você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, onde a gente tem uma página e um grupo, então é só procurar por Só Mais Um Podcast sobre Ciência, ou no Instagram, onde é só procurar por @sm1psc. Você encontra os links na descrição. Nós estamos também no YouTube, onde temos um quadro semanal, o Só Mais Uma Opinião sobre Ciência. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações, dê like se você gostou do vídeo, dislike se você não gostou do vídeo e interaja com a gente na parte dos comentários. Então, estamos aqui de volta agora para tratar das nossas notícias. Eu tenho uma notícia bem curtinha. Deixa eu só fazer um parêntese do jabá. O Rafael Ribeiro, nosso colega, toda vez a melhor parte do podcast para ele, ou do vídeo para ele, é a parte do jabá. Porque ele fica olhando assim para aqueles pratos de jabá aparecendo. O cara fica imaginando ele comendo o jabá. Então, se o Rafael Ribeiro está ouvindo, abraço pro Rafael. Espero que você tenha um bom momento jabá. tenha sido bom pra você. Eu tenho receio de qualquer dia bloquearem essa entrada que eu fiz, porque, tipo, eu não fiz um jabá pra tirar umas fotos, só
peguei umas fotos do Google, né? Então, qualquer dia eu devia fazer um jabá e tirar as fotos e refazer o vídeo pra não ter problemas de direitos autorais. Eu não faço ideia de como se faz um jabá, o que é um jabá e o que vai no jabá. Mas parece gostoso. Varia. Discordo concordando, né? Ah, beleza. Então vamos lá. A minha notícia, como eu falei, é curtinha. Então, vamos apresentar a minha primeiro? Se não for problema. Bora. Não, então, problema nenhum. Beleza. Então a gente vai falar da surdez. Não é uma surdez na realidade, é só a notícia que não foi ouvido nada. A missão InSight ao que diz respeito à queda, não é a queda, né? Ao pouso da esperança. Como é que é esperança em inglês? Perseverance. Exato. Estamos falando de 2 missões em Marte. Então, saiu alguns dados agora de uma coisa bem interessante que eles fizeram. Eles usaram uma missão que já estava lá, InSight, para tentar ouvir ou sim, medir abalo sísmico devido à queda de material que a Perseverance deixou chegar junto. Ela lançou alguns quilos de metal no solo para atingir o solo. E a ideia era exatamente você poder medir o quanto que chegou de vibração sísmica e ver como é que se propagou isso e tudo mais. E a notícia é que não ouviu. A InSight, assim, ouvir, você medir essas coisas, né? Eles calculam que deve ter chego aproximadamente 3% da energia só na área onde estava. Ela estava a 3 mil quilômetros do lugar do pouso da Perseverance. E por que eu estou falando isso? Por que isso é notícia? É porque é um experimento bem interessante, né? Tipo, você tentar medir sons mecânicos em outro planeta não é uma coisa assim muito fácil. Não. E também é uma coisa nova, né? Tipo, você poder medir o que seria a queda de um meteoro, uma colisão com esse planeta. Se você conseguisse medir isso, seria muito interessante, né? Tá cheio de missão lá, então seria interessante. Você nunca sabe quando que vai cair um meteoro, alguma coisa assim, em Marte. Então seria interessante ter alguma ideia para poder se calibrar. Eles fizeram algumas estimativas a partir disso, né? Agora eles têm um limite inferior, né, para isso. E é interessante, porque é uma primeira tentativa desse tipo de experimento. A gente pode observar mais para frente quando que vão tentar refazer uma coisa desse tipo, né? Normalmente isso daí vai ser provável em lugares onde tenha mais de uma missão. Mas é interessante essa abordagem, né? Até porque você, pelos abalos sísmicos, mais para frente pode começar a tentar medir estruturas internas do corpo, talvez, se ficar causando esse tipo de coisa, né? Então... Eu sei que não é o objetivo, né? É porque Marte, até onde eu me lembro, ele é geologicamente bem morto, né? Não tem tectonismo nem nada em Marte. Então, mas é interessante essa questão de você medir coisas caindo em Marte, porque, de novo, se eu não estou enganado, Marte foi bastante bombardeado, né, em algum momento da sua história. Até por isso que ele tem um campo magnético muito fraco, né? E tem também a questão das luas de Marte. Se não me engano, elas estão migrando para Marte por maré. Então, eu não lembro se são as duas ou uma das duas, né? Tem Phobos e Deimos, né? Que são as duas luas de Marte. Eu não lembro se são as duas que vão cair ou uma delas está caindo, né? Tá migrando em direção a Marte e, eventualmente, em algum momento muito, muito na frente, vai colidir. Eu acredito que é tão na frente que talvez a gente já esteja em Marte e não precisa desse experimento. Mas a ideia é boa, né? A ideia é boa. Exatamente. Então a notícia é bem curtinha, mais ou menos isso. É só um experimento diferente que fizeram lá e eu acho interessante. Foi tipo assim, mas não ouviu nada, as estimativas são... Cara, para uma primeira tentativa e começar a usar isso, pode ser que mais pra frente isso dê resultado. É sempre assim, né? E aparentemente não... E aparentemente nenhuma das duas missões não foi nem desenhada para isso. Eles só viram uma possibilidade e tentaram aproveitar a janela, né, de oportunidade. Parece uma boa ideia mesmo.
Já que tá lá, né? Por que não fazer? Exatamente. Boa. Mas é divertido, né? Acho que agora é sua vez. Beleza, porque agora a gente vai falar de política. Não, mentira. A gente vai falar de uma coisa muito melhor que política, que é vacina. Vacina! Diga-se de palavra... Diga-se de palavra. Diga-se de passagem... Diga-se de passagem, eu acho que já que a gente vai falar de vacina, a gente pode dar essa notícia que o dicionário Oxford, né, elegeu a palavra do ano e é vacina. Parece justo, cara. Parece muito justo porque, tipo, eu acho que todo cidadão de bem, como diria aquele outro, deve estar pensando em vacina ou falou muito em vacina, né? Seja pro bem ou seja pro mal. Então, eu vi a matéria agora há pouco e eu achei justíssimo as duas coisas, né? do ano passado e desse ano. Porque ano passado foi a primeira vez que eles fizeram um monte de palavras. E aí eles colocaram lockdown, colocaram pandemia, colocaram Covid, uma coisa assim. Sim. Então, como o ano passado realmente foi uma confusão, faz justo você confundir tudo. Não, cara, a vacinação é o grande feito de 2021. Tipo, sem dúvida. Gente tem que... assim, qual foi o ponto alto de 2021? Cara, quando vacinaram a primeira pessoa no mundo, depois quando vacinaram a primeira pessoa no Brasil, depois na sua cidade, depois na sua família, saca? Tipo, sei lá, se você tem 2 neurônios ali que batem direitinho, né? São sincronizados, você deve estar muito feliz com vacinação, né? Mas... Não, só de falar que, tipo, 2021 a gente só falou sobre vacina, foi o ano inteiro sobre vacina, e a vacina fez aquilo que todo mundo esperava que a vacina fizesse. Então... É umas coisas muito incríveis, né? É o que eu falo sempre, cara. A parte mais legal é quando a coisa que deveria fazer uma coisa faz aquela coisa. Aí você fica, caramba, bicho. É tipo quando você liga o carro pela manhã e o carro funciona. Você não chega pro carro e fala, valeu, carro, obrigado. Não, você deveria fazer isso mesmo. Ou apertar o botão do controle remoto e a televisão ligar, né? Tipo, essas coisas, né? O problema é quando não liga. Mas, bom, a gente tá falando de vacinação, mas ainda tem um público que não foi vacinado, né? E a gente tá nem falando dos negacionistas ainda. A gente chega lá, calma lá. A gente tá falando das crianças, né? Especialmente da faixa etária dos 5 aos 11 anos. Tinham poucos testes ainda com essa faixa etária, mas atualmente esses testes estão voltando os resultados dele. E o FDA, né, que é a famosa Anvisa dos Estados Unidos, ela aprovou o uso da vacina da Pfizer, tá? Em crianças de 5 a 11 anos nos Estados Unidos. A Pfizer também já pediu autorização da Anvisa para iniciar a vacinação da classe no Brasil. Porém, ainda está aguardando aí a aprovação. É um pouco mais enrolado, né? Porque é uma classe mais específica. E não ajuda muito o nosso queridíssimo, né? O nosso representante maior da nação, que está lá no encontro do G20 e ele meio que, em vez de ficar agilizando esse rolê da vacina, que é o que todo mundo deveria estar fazendo, ou sei lá, agilizando o rolê de como é que a gente vai sair dessa super crise que a gente entrou, ele tá meio que passeando pela Itália, descobrindo onde é que o bisavô dele morou, onde é que o pracinha brasileiro morreu, falando de futebol com garçom. Não que ele não deva falar com garçom sobre futebol, pode falar, mas eu acho que de prioridades, saca? Tipo, se você chegar no final do evento e lá trocar ideia com o garçom, de perdeu pro Brasil, né, no final da Copa 94. Legal, a piadinha saudável. Mas meio que no começo do evento você vai focar em outros rolês, né? Tipo, prioridades. O problema desse rolê todo que ele passou na Itália é que quando ele focou na prioridade, que é, por exemplo, falar com o diretor-geral da OMS, né, o Tedros Adhanom, ele foi lá e falou bobagem. Então a gente fica naquela. Por um lado, a gente fica envergonhado do nosso líder máximo, o nosso líder supremo, né? Falar com os garçons. Por outro lado, a gente fica meio triste que ele não ficou só falando com os garçons para falar com os líderes mundiais. Mas então, por que eu tô falando isso, né? Porque o próprio líder máximo, ele meio que tentou convencer ou argumentar ali com o diretor-geral da OMS que a vacinação nessa faixa etária ela não é boa, né? Foi uma conversa bastante informal, diga-se de passagem. Mas eu acho que toda conversa com o nosso líder máximo é uma conversa informal. Ela poderia ser realizada num bar, numa biqueira, em qualquer lugar desse tipo. Sabe? Uma sala de quinta série durante o troca de professor.
Tipo, qualquer conversa com ele parece uma conversa informal mesmo. Então, a parte de ser uma conversa informal não quer dizer muita coisa. Mas bom, seguindo, né? Quando você vai para esse grupo, você começa a ter você tem que começar a ter várias perguntas, porque é uma classe de pessoas que realmente dependem de outras pessoas para se vacinar, né? A gente está falando de crianças mesmo, que precisam que seus pais vão lá e levem eles. E como a gente está falando de crianças, você provavelmente tem várias dúvidas sobre. Então o Science News, grande Science News, abraço Science News, eles elencaram algumas questões que seriam comuns, tá? Especialmente para os pais, sobre a vacinação nesse grupo. E eles começam com uma pergunta muito boa, que é tipo, no começo da pandemia, faz tempo já, né? A gente ficava naquela de tipo, a pandemia afeta muito mais os idosos, o pessoal com comorbidade, com saúde um pouco mais frágil, e para as crianças não dá nada, né? Para as crianças isso fica de boa. E a primeira pergunta deles é tipo, como é que o Covid afetou as crianças de 5 a 11 anos, né? Como é que o Covid impactou essa faixa etária? Bom, eu vou trazer primeiro os dados nos Estados Unidos, depois no Brasil, para fazer um paralelo. Nos Estados Unidos, mais de 28 mil crianças dessa faixa etária morreram de Covid. Tá? O Covid foi só a 8ª causa mais comum de mortes em criança em 2019. Então a gente não está falando de pouca coisa. E aí vem um dado curiosíssimo. A gente brinca, né, que o problema do Covid é que ele é democrático, né? Ele pega todo mundo, independente de raça, religião, o diabo que for. No Brasil o dado não foi curioso, muito. o dado curioso é que as hospitalizações por Covid dessa faixa etária foi 3 vezes mais comum para crianças negras, hispânicas ou com alguma descendência indígena. Muito bizarro, né? Faça o que você quiser dessa informação, tá? Eu não estou dizendo nada, só estou dando informação, você que interprete como quiser. Porém, tá? É importante colocar que nos Estados Unidos a taxa de hospitalização por Covid das crianças ela é comparável com a taxa de hospitalização durante uma temporada forte de gripe. Então, de fato, ali para as crianças o Covid funcionou como uma outra influenza, tá? Para essas crianças. Mas matou gente pra caramba. E o pior é que as crianças que passaram por uma pesquisa, elas também podem ter aquela Covid estendida. Sabe aqueles sintomas da Covid que prevalecem para você? Tipo fadiga, tosse, insônia. Isso pode acompanhar a criança também por algum tempo. Isso é mais comum também nos idosos, né? Mas eles também encontraram casos em crianças. E isso é ruim, porque a criança ela sofre toda aquela coisa que ela tem que ir para a escola, então ela está passando por um processo de aprendizagem, então é bem complicado. No Brasil, a gente não fez muito melhor, não, tá? No Brasil, com a variante Delta e depois com a flexibilização das medidas de isolamento, o público ainda não estava muito incluído na vacinação, né? A vacinação no Brasil demorou um pouquinho para emplacar, agora está emplacando, mas demorou um pouquinho. Mas com todos esses fatores, as crianças começaram a estar mais expostas ao Covid, tá? Agora, mais do que quando foi o auge da pandemia no Brasil, que foi ali entre março e abril, tá? E aí, alguns números para você. O número de internações de crianças e adolescentes por Covid em 2021 já ultrapassou o número de 2020 no Brasil. Essa informação é de setembro, se não me engano. Então, é complicado, né? E as mortes pela doença entre crianças e adolescentes até setembro também já tinha superado a de 2020. O Ministério da Saúde, né, que é esse órgão extremamente confiável, ele divulgou um levantamento que mostrou que entre janeiro e julho de 2021, mais de 15 mil crianças de 0 a 9 anos foram internadas com Covid no SUS. Enquanto que em 2020 todo, de abril até dezembro, só um pouco mais de 10 mil foram internados nessa mesma faixa etária. Então, o Covid realmente pegou no Brasil as crianças, especialmente por causa da questão da Delta, né? E claro, você tem que lembrar sempre que você demora para se vacinar, você está contribuindo para isso, tá? É só assim que funciona. Comentários sobre isso ou a gente já pode passar para a próxima questão? Se não tiver comentários, passa para o quê? Para a próxima questão, porque são várias questões que o Science News explorou. Tá. Que se você eu não sei, eu acho que eu vou querer um comentário final, geral, é melhor. Vai ficar grande, tá? Porque outra grande preocupação do brasileiro sommelier de vacina é como é que a vacina foi testada, né? Ou foi avaliada.
Porque, de novo, tem aquela história de, feita às pressas, deveria demorar X anos, demorou menos, Y anos que é menor do que X anos, não foi testada direito. Bom, nunca acompanhou uma puta de um desenvolvimento de vacina. Agora os caras... Não, porque tem que ser assim. Meu irmão, cala a boca. Tipo, é a única resposta plausível para esse tipo de argumento. Cala a boca. É o grande sommelier de vacina, né? O cara acha que a vacina é tipo um vinho caro que ele pode fingir que entende. Mas enfim. Cara, continua porque... O que a Pfizer fez, né? Ela fez algumas coisas, na verdade, mas o que ela fez primeiro foi avaliar a resposta imune e a segurança da vacina dela, né? Aquela vacina mRNA, em crianças de 5 a 11. O ensaio que a Pfizer fez foi com cerca de 2.250 crianças, onde dessas 2.250, 2/3 receberam a vacina e 1/3 recebeu o placebo. Tá? Um estudo anterior determinou que essa faixa etária tinha uma boa resposta imunológica a uma dose menor da vacina. Então, a dose em adultos são 2 doses de 30 microgramas por injeção, tá? Em adolescente e adulto. Para criança, eles fizeram um teste com 2 vacinas com 10 microgramas. E aí vem a pergunta, né? Mas por que uma dose menor, né? Por que não a dose completa, a dose cheia? Bom, por que não? Porque o sistema imunológico das crianças costuma responder bem à vacina, costuma ser muito bom com vacina. Então, para você evitar sintomas que seriam desnecessariamente fortes depois da vacina, tipo febre, esses efeitos, o objetivo com a dose menor é atingir o ponto ideal entre a resposta imune e os efeitos colaterais. Então, as crianças, e eu já adianto, vão estar recebendo uma dose menor do que os adultos, tá? Outra pergunta é, mas a vacina funciona? Outra pergunta que a gente já ouviu bastante aqui no Brasil. Bom, se você quiser pular já alguns segundos do vídeo, eu posso te adiantar que sim, a vacina funciona, tá? Pra surpresa de um total de 0 pessoas. Você aperta... De novo, né? Você aperta o botão do controle remoto, a TV liga. Você liga, você gira a chave na ignição do carro, o carro liga. Abre a torneira, sai água. Aplaude o pôr do sol, aplaude o nascer do sol. Sensacional. Mas enfim, a Pfizer ela avaliou, né, a resposta imunológica das crianças à vacina, comparando, né, observando os níveis de anticorpos. Tá? A empresa comparou ali, como eu falei, um teste com crianças de 5 a 11 anos, um mês após a segunda injeção. Porque tem essa também, né? Para quem ainda não sabe, você não toma injeção hoje e amanhã você pode estar lambendo gente, sabe? Não é assim que funciona. Você tem que dar um tempinho, porque a vacina é boa, mas não faz mágica. E nesse um mês depois que eles acompanharam, tá? Os níveis de anticorpos observados no grupo de crianças foi comparável com o que eles encontraram num grupo de estudo anterior com crianças e adultos, né, entre 16 a 25 anos. Isso quer dizer que essa eficácia ficou muito parecida, né? A resposta foi muito parecida para os dois. Não houve diferença entre as respostas imunológicas entre os dois grupos, então os dois grupos tiveram mais ou menos ali as mesmas respostas, embora as crianças menores, como eu comentei, receberam uma dose menor. Tá? Então, receber a dose menor para as crianças funciona tanto quanto receber a dose maior para os adultos. Bom, então, seguindo, né, a Pfizer observou... Oi? Não, tô pensando em coisa e dando risada. Tá. É que a Pfizer também observou, né, os casos sintomáticos de Covid que ocorreram pelo menos uma semana depois da segunda injeção. Tá? Porque, de novo, aquela velha história, né? Eu tomei a vacina e peguei Covid. Ai, meu Deus, a vacina não funciona. Não é assim também. 2021, vamos explicar como é que a vacina funciona, né? Mas eles compararam, né, esses casos com o caso das pessoas que receberam placebo. E aí sim é uma comparação boa. Tá? Do grupo de 1.450 crianças vacinadas, 3 desenvolveram Covid, tá? Enquanto do grupo de 736 não vacinados, 16 desenvolveram Covid. Então aí, cara, continha de porcentagem, tá? Pega 3, divide por 1.450, você tem um número. Pega 16, divide por 736, você tem um número. O número que for menor é o melhor, tá? Não vou fazer essa continha pra você, não.
Eu acho que é tranquilo, né? É bem claro, né? 3.450, 16.736, né? O que será que eu faço? É legal destacar que nenhuma das crianças que participaram do estudo teve caso grave de Covid. Tá? Eles tiveram casos, mas casos mais leves. Outra pergunta muito boa é efeito colateral. Tomei a vacina, fiquei com dor no braço, dor de cabeça, fui pro hospital. Bom, no ensaio clínico, né, os efeitos colaterais apareceram sim. Os mais comuns foram vermelhidão, inchaço, dor no local da injeção, porque é intramuscular, então é dolorido mesmo. Além de dor de cabeça e fadiga. Não houve casos de anafilaxia, que é aquela reação alérgica grave. Tá? Ela foi encontrada quando começou a vacinação com Pfizer, ela raramente encontrada, mas era encontrada, e aí a pessoa ficou morrendo de medo, né, esse tipo de coisa. Não foi encontrado no teste deles, tá? Mas é importante destacar que quando ela for distribuída para a população geral, é possível que esses casos apareçam, tá? Acontece. Porque a porcentagem só porque não dá para testar. A porcentagem é muito baixa, então como a amostragem não é imensa, como vai ser quando você vacinar todo mundo, não vai aparecer nenhum caso. Mas aí deve aparecer quando você vacinar todo mundo, né? Mas, mano, acontece. É tipo a possibilidade de você morrer porque comeu uma amêndoa diferente, velho. Existe. É muito pequeno, mas existe. Pode acontecer. E é literalmente a mesma, porque você ter alergia... Como que você descobre? Você descobre se ferrando, né? Você descobre comendo. É assim que funciona. Uma outra questão é o caso da miocardite, né? Que é aquela inflamação no coração. Dos testes que eles fizeram com as crianças, nenhum caso de miocardite foi encontrado no período após o acompanhamento. E esse período se estendeu até 3 meses após a vacinação. Quer dizer que essa complicação não vai acontecer com criança? Não. De novo, ela é muito rara, mas não quer dizer que ela não possa acontecer. Ela pode acontecer, tá? Assim como a probabilidade dela acontecer com adultos era muito rara e, eventualmente, acabou acontecendo, mas é o que o Gabriel acabou de explicar. A probabilidade é muito pequena, quando você pega uma população imensa, acontece. Só para trazer uns números, tá? Para não ficar nessa população imensa. Cara, a gente já teve dezenas de milhões de doses de vacina de Covid distribuídas ali na faixa etária entre 12 a 29 anos, tá? Que é aquela faixa etária mais baixa. E de todas essas dezenas de milhões, a gente teve 877 casos de miocardite. Desses 877, 829 foram hospitalizados, não houve óbitos e a grande maioria das pessoas já recebeu alta, já se recuperou completamente dos sintomas. Então, de novo, cara, pega 877, que é o total de casos, divide ali por dezenas de milhão, coloca 10 milhões, só para ficar no baixo, você vai encontrar uma probabilidade bem pequena. Tá? Porém, foi um ponto que o FDA bateu bastante, né, de querer saber como é que funciona. Será que realmente compensa? Gente, tudo tranquilo. Eles, na comparação deles, é muito melhor tomar a vacina comparado com esse risco de miocardite. Uma coisa bizarra e aqui no Brasil o pessoal ficou falando muito disso, de tomei vacina errada, me deram vacina de uma e vacina de outra, não sei o que. E no caso da vacina para as crianças, isso é de fato um risco grande, porque são doses diferentes, tá? Então você tem que tomar um pouco de cuidado. E como é que os pais e os responsáveis podem ter certeza que a criança está tomando a dosagem correta? Usualmente... Não. Para saber se o enfermeiro, se o profissional de saúde ele está realmente aplicando a vacina com a dose certa, né? O cara não misturou nada, essas coisas. Erro humano, né? Usualmente, o frasquinho da Pfizer, destinado para pessoas de 12 ou mais, ele tem uma tampa roxa e as letras estão em roxo no rótulo. Para fazer a diferenciação, os frascos que vão vir para as crianças de 5 a 11, eles vão vir com o esquema de cor para laranja. Tá? Então eles mudaram o esquema de cor para não ter nenhum tipo de confusão. Que legal. É erro humano, né, Gabriel? Tipo, às vezes o cara ali, o profissional que tá trabalhando, tá meio desatento, ou ele nem checou direito. Mano, isso não pode acontecer, né? Então,
fica de olho, né? A Pfizer normal é roxa, a Pfizer... O rótulo é roxo, tá? A tampa é roxa, não é? A vacina é roxa. E, né? Sim, senão a gente sim. recebe um comentário. O cara recebe um comentário aqui embaixo. Ah, não, recebi a vacina, mas a minha era branca, era transparente. Será que eu recebi água? Não. Tá? Então fique esperto que vai ter a mudança de cor pro laranja. Então laranja para as crianças. Repetindo, laranja para as crianças, roxo para os adultos. Adultos de 12 para cima, né? 5 a 11 laranja, 12 para cima roxo. Isso aí. Criança que tá ali com 11 anos deveria esperar até completar 12 para tomar a dose completa ou deveria tomar agora a dose para criança? Pô, essa é uma pergunta boa. A pergunta boa é que o Emmanuel Walter Jr., que é um pediatra da Universidade de Duke, ele responde. Segundo ele, eu não esperaria não. Tá? Simples assim, ele estava envolvido com o trabalho. E ele justifica, né? Que mesmo com a dose mais baixa da vacina, as crianças de 11 anos desenvolveram muitos anticorpos. Tá? Os dados que foram apresentados durante a reunião com o FDA, eles mostraram que as crianças entre 5 a 11 tinham níveis de anticorpos semelhantes aos da faixa etária de cima, após um mês da segunda dose. Então não tem por que esperar, cara. Isso é uma marca de corte, né, galera? Tipo assim como uma criança de 11 anos rígido. Tomar uma vacina de adulto provavelmente não daria problema. Uma criança de 12 anos tomando a infantil não dá, também seria... Isso é só uma marca de corte, essa faixa de idade. O certo é que é importante, principalmente para as crianças menores, tomarem uma dose diferente e tal. E ali tanto faz, só vai e vacina, acabou. Essa borda, né, ela não é tão rígida, não. E por fim, né, como é que os pais poderiam ou podem, né, preparar os filhos para serem vacinados? Porque, de novo, são crianças, né, são pessoas que realmente não pensam por si só ainda, ou não tomam as próprias decisões. Como é que os pais podem preparar? Bom, a primeira coisa é que a vacina pode ter efeito colateral. Tá? Então você tem que avisar a criança que tipo febre, fadiga pode acontecer. Então vale a pena dizer para a criança que ela pode sentir ali um pouquinho de dor mais leve, tá? Especialmente no dia seguinte à vacinação. Porém, algumas crianças podem ter alguns efeitos mais fortes, né? Tipo cansaço, essas coisas. E segundo o Emmanuel Walter, se o seu filho por acaso acabar se sentindo muito mal, sabe, realmente ficar mal por causa dos efeitos colaterais, não tem problema nenhum em usar analgésico, que é o que é recomendável para se você tiver efeito colateral, né? Tá com dor de cabeça, esse tipo de coisa, toma analgésico que em geral resolve. Tá, e aí, claro, né, se isso escalar muito, aí você vai no hospital. E era isso, achei bem informativo, tá? Porque realmente é uma faixa etária que você tem um pouco mais de cuidado, né? São seus filhos, seus netos, pessoas dependentes, né? Então, assim, eles não inventaram a roda nenhuma, eles falaram mais ou menos o óbvio. Mas a gente tá numa época que falar o óbvio é necessário. A gente meio que tá numa época que falar o óbvio é necessário. Quando eu tomava a vacina, nenhuma forma perguntavam olha, você pode ter tais efeitos colaterais. Se eu perguntasse que ia acontecer alguma coisa, ainda iam me assustar e dizer que ia acontecer pior do que podia acontecer. Mas era só por brincadeira. Mas ali estão dando mais ou menos o esquema, porque aparentemente as pessoas estão muito assustadas e com muito medo da vacina, e a gente tem que ficar reforçando isso. Gente, é complicado, porque no nosso país o presidente fala uma coisa absurda como a melhor coisa que tem é pegar o vírus e você vai estar mais protegido com o caramba, cara. Se você comparar a pegar o vírus e tomar a vacina, é mais ou menos assim. Você vai ter que cruzar uma ponte. Aliás, o teu filho vai ter que cruzar uma ponte em cima de uma piscina gigantesca, certo? Uhum. E as duas opções são: você dá uma bicuda dele bem quando ele estiver no meio, que isso seria pegar o vírus, para ele cair na piscina, ou você deixa ele andar com boias nos braços. Essas são as duas opções. E o presidente tá falando pra você dar uma bicuda no teu filho pra dentro da piscina. É isso. Eu não sei, eu tô tentando criar umas análises, como é que umas analogias.
Mas até aí também a gente não fez boas escolhas, né? A gente tinha um deputado de carreira que nunca fez nada e um professor. A gente escolheu o deputado de carreira que nunca fez nada. Mas, enfim, não é o caso, né? Eu achei particularmente útil, assim, particularmente mesmo falando, a questão da sinalização da vacina ser diferente, o esquema de cor ser diferente. Porque, claro, né? Assim, erros acontecem. A gente tá falando de seres humanos. O cara aplicou trocentas vacinas no dia... E ele tá aplicando adulto, criança, ele tem que ter ali um esqueminha de cor para ajudar o cara, né? Assim, faz parte da responsabilidade dele checar, mas não mata ninguém, tem um esqueminha de cor que ajuda, né? Uma colinha não mata ninguém. Obviamente eu recomendaria, caso não tenham pensado nessa coisa meio lógica, mas eu recomendaria você separar em salas diferentes de aplicação, com profissionais diferentes, as vacinas, que seria a melhor forma. Eu imagino que eles façam isso também, mas eu imagino que vão ser campanhas diferentes. Eu acho que vão ser, porque por serem vacinas, né, completamente diferentes, especialmente na dosagem, eles devem fazer em campanhas diferentes, sabe? Tipo, aqui no Brasil tá rolando muito em hospital, UBS, esse tipo de coisa. Eles provavelmente devem designar alguns lugares específicos para esse tipo de vacinação. Como tá rolando, em geral, na verdade, eu não tenho que reclamar da vacinação brasileira. Tá lento porque não tem vacina. Uma vez que teve vacina, a vacinação foi bem. Assim, o problema não está no sistema, o problema está no insumo que chega. Né? Então, tem coisa no Brasil que foi tão bem trabalhada que não conseguiram destruir assim do dia pra noite, né? Apesar de terem tentado. Tentaram. Assim, a tentativa. Ninguém pode culpar de que não houve tentativa, não houve esforço. Não, a gente tem aqui que dizer que esforço pra cagar o negócio teve. Não deu certo, mas esforço teve. Tá certo, então. E eu nem sei se vale a pena colocar a bandeirinha e tudo mais, só porque a gente falou mal do governo o tempo todo, porque senão vai ficar a notícia inteira. Porque é tão óbvio, né? Tipo, não é que... Assim, eu penso bem assim. Não é que eu tô falando mal do governo. Sabe, eu poderia estar falando de qualquer um. Tipo, imagina que você é um executivo de uma empresa e você vai num congresso da empresa e o seu trabalho no congresso da empresa é representar a sua empresa e fazer contatos com outras empresas. Tipo, você tem que fazer ali o network, você tem que fazer o seu network. E, bicho, imagina que você chega e você, em vez de fazer os networks, você vai ficar isolado no seu grupinho que não fala com as outras pessoas. Imagina que você não marca reunião com ninguém. Imagina que quando você vai falar com alguma das outras empresas, você começa a fazer piadinha de tiozão. Eu suponho que esse funcionário seria demitido da empresa em algum momento. Né? Então. E o que você diria de um funcionário que não vai na outra reunião porque ele sabe que vai levar a pedrada que vão chamar a atenção dele? Que a COP26 é exatamente isso. Cara, eu acho que se eu não fosse em todas as reuniões que eu fui sabendo que ia tomar aquela comida de rabo, eu teria faltado em mais da metade de todas as minhas reuniões. Certamente. Eu chegar e falar, reunião essa semana não fiz nada, vou tomar aquela comida de rabo, não vou aparecer não. Acho que não vai dar nada. Meu Deus do céu, não cara. É um negócio muito louco, né? Então, porque o mundo tá muito confuso, cara. O mundo tá muito estranho. Tipo assim, olha, eu tava pensando esses dias, cara. Se fosse outros tempos e outro ambiente, digamos assim, outras condições de pressão e temperatura... Outro rolê? No início desse ano... esse ano é o ano da vacinação. No início desse ano, eu ia estar falando que o babaca do Dória estava querendo ganhar voto em cima da vacina, fazendo toda a campanha, sendo que ele não estava fazendo mais do que a obrigação. E no fim das contas, eu tive que o ano todo ficar praticamente defendendo o cara e achando incrível que o cara não conseguiu o capital político por causa disso. Mas isso por quê? Porque a outra opção é a caralho do que o Bolsonaro tá fazendo. Mas você sabe o que é pior? É pior que isso ainda. Pior do que ter que defender o Dória é ter que acompanhar e aplaudir a saga do herói do Renan. Sabe? O Renan completando todo o ciclo, onde ele começa herói, passa por vilão, aí ele volta como herói, assim, por cima. Aí você fala, a gente teve que observar o ciclo do herói, né? A saga do herói do Renan. E é isso, né? O que eu vou fazer?
que é isso? Não tem o que falar. É só estranho mesmo. A gente é obrigado a concordar com uns negros muito, muito aleatório, né? Assim, eu sabia que esse negócio tinha dado errado quando eu comecei a ter que concordar com o Frota. Tipo, o Frota tinha umas opiniões, eu falava, caralho, pior que o Frota tá certo, né? Nada contra, assim, porra, excelente ator. Faz lá o rolê dele. Mas não é o meu tipo de filme, como diria aquele outro, mas tenho amigos que gostam. Mas enfim, cara, só vai. Mas você percebe que tem alguma coisa errada nesse momento. Sim. Bom, ai. Vamos acabar por aqui? A gente tá devagando já. Não, tipo, a gente vai ficar falando o quê? Vacinem-se. Vocês já sabem, né, pessoal? Por favor, né? Deu já, né? E isso, na verdade, é uma verdade que o nosso líder supremo comentou, é que, de fato, no Brasil hoje não se vacinou ainda quem não quis. Tá? Eu acho que todas as faixas etárias já foram atendidas até certo ponto. Claro, tem algumas pessoas que estão precisando de segunda dose de reforço, esse tipo de coisa. Mas, bom, essa é uma verdade dele, tá? No Brasil não se vacinou quem não quis desde que a vacina chegou, tá? Teve uma galera que quis se vacinar, não teve oportunidade por causa desse descaso aí. Mas vamos passar esse pano, porque essa história é meio pesada. Então é isso, a gente se vê semana que vem. A gente não tem previsão do próximo episódio de podcast, a gente nem marcou ainda a reunião com o próximo, tá. Então o dia que tiver a gente avisa. Tá enrolado. Mas enquanto isso, assistam o da Aline, que foi muito legal, tá? E tem um pouquinho de comunismo. Que saiu nessa sexta-feira. Como sempre, tá? Tá certo. Então. Valeu! Falou!